Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. E fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso e a Esmirna e a Pérgamo e a Tiatira e a Sardo e a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de um vestido comprido e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os 7 anjos, são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. A paz do Senhor. O texto está em Apocalipse capítulo 1, a partir do verso de número 9. E João faz aqui a sua apresentação e o motivo pelo qual ele estava preso na ilha de Pátimos, não é? Ele estava preso por causa do reino. Nós lembramos que o reino ele tem 2 fases de implantação. A primeira fase era a fase espiritual do reino, quando Jesus diz assim: o reino dos céus está entre vós. Ele estava falando espiritualmente, porque fisicamente ele ainda não veio, não é? Fisicamente você vai vê-lo lá na oração do Pai Nosso, quando é dito: venha a nós, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, e essa parte ainda não foi feita. Então, por esse motivo, João diz que era companheiro da igreja na aflição, no reino e na paciência de Jesus Cristo. E que estava na ilha chamada Pátimos, era uma ilha destinada aos piores prisioneiros. E o motivo dele estar lá era por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo, não é? João não abria mão de dar o testemunho reto, sincero e verdadeiro. No verso 10 ele diz assim: fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz
como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna e a Pérgamo, e a Tiatira e a Sardo e a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me, preste atenção, porque isso aqui é o cerne do estudo, não é? E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. Então, a primeira coisa que ele vai ver são 7 castiçais de ouro. Não é um castiçal só, com 7 braços. São 7 castiçais. Vamos imaginar em uma área de 500 metros de comprimento, uma área de 500 metros quadrados, né? E você vê nela 7 castiçais em pé. Estes castiçais a uma altura talvez de um homem, e ele vai olhar no meio dos castiçais um semelhante ao Filho do Homem, ou seja, Jesus, vestido até os pés de um vestido comprido e cingido pelos peitos com cinto de ouro. Por que esta forma do Senhor Jesus se mostrar no meio dos 7 castiçais? Porque cada castiçal representa uma igreja. Um representava a igreja de Éfeso, o outro representava a igreja de Esmirna, o outro a igreja de Pérgamo, o outro a igreja de Tiatira. Então ele andava no meio deles, né? Era como se fosse do tamanho dele, e ele andava entre eles. Pois bem, estes castiçais, representando as 7 igrejas, apontam também para as 7 épocas da igreja na Terra. A palavra Éfeso quer dizer aceitável. É o período em que a igreja, por um curto período de tempo, ela foi aceitável, não é? A palavra Esmirna é uma planta que quanto mais você esmaga, mais ela exala cheiro. Era a igreja perseguida agora, não é? Ela deixou de ser aceitável para se tornar perseguida, mas ela não deixa de exalar o bom cheiro de Cristo. Depois vem Pérgamo. A palavra Pérgamo quer dizer casamento pervertido. Por que pervertido? É o período em que a igreja ela deixa de ser de Cristo e se torna estatal. Ela se casa com o Estado e divorcia-se de Cristo, não é? E aí, acontecendo isso, período do ano 300 em diante, a partir do imperador Constantino, você tem essa união entre igreja e Estado e nasce o casamento pervertido. Desde então, você vai ter agora Tiatira, não é? E Tiatira quer dizer sacrifício contínuo. Então, o culto cai numa monotonia, se tornou algo repetitivo, não é? E esse período vai ser o período de praticamente 500 a 1500, foi 1000 anos assim. Depois vem o período de Sardes. Sardes marca o fim de Tiatira e o início de Filadélfia. Então era já dos reformadores e pré-reformadores. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção é para esse aspecto aqui. No verso 13 do capítulo 1. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de um vestido comprido, cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve. Veja, os irmãos, aqui a menção de 2 materiais
para apontar brancura. Um deles, a lã, que é quente, e o outro deles, a neve, que é gelada. Por que isso aqui? Qual que era a mensagem passada aqui nas entrelinhas? O qual que é? E que Jesus é para o coração desesperançoso, para a alma aflita, solitária, a lã, aquele que aquece os corações. Mas ele é também para a alma que está enfrentando o deserto, que está enfrentando o sol causticante. Ele é a neve, ele é o refrigério. Os seus olhos são como chama de fogo. Por que isto? Porque são olhos que penetram o interior da alma, do coração. Nada lhe fica encoberto, tudo está nu e patente perante os seus olhos santos. E os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha. Para se chegar ao latão, é preciso da fornalha. Então aqui é a menção da cruz, é a menção daquele que vai sofrer grandemente a dor, o martírio, a aflição, a angústia, para que nós pudéssemos hoje ter o perdão dos nossos pecados. É por isso que o perdão do pecado ele não vem através de várias reencarnações, não é? Ele não vem através de várias vindas a este mundo, pelo contrário. Ele se dá através do Filho de Deus uma vez só, na cruz do Calvário, e o efeito deste sacrifício é que vai salvar o homem. Por isso a palavra diz assim, sois salvos pela graça, conforme diz o apóstolo Paulo, em Efésios 2, verso 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso é, não vem de vós, é dom de Deus. Então, não é várias reencarnações, porque não vem de nós, não é algo que nós vamos fazer e que vamos melhorar a nós mesmos. Por isso a palavra diz assim, porque pela graça sois salvos, ou seja, não se paga nada por meio da fé, né? E isso não vem de vós, é dom de Deus. O verso 9 diz assim, não vem das obras para que ninguém se glorie, não é? Muito interessante. Voltando ao Apocalipse, e a sua voz como a voz de muitas águas. Quando você chega perto de uma grande cachoeira e tenta conversar com outra pessoa, você não ouve mais nada, senão as muitas águas. E diz a palavra, e ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios. As 7 estrelas são 7 anjos. Na sua destra ou mão direita, o que quer dizer isto? É o ministério, a mão fala do trabalho, do ministério, daquilo que é dedicado ao cuidado da igreja, não é? E da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios. A espada é usada para tipificar a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é como espada de 2 fios, que corta e penetra até as juntas e medulas, conforme vimos em Hebreus, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante
do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Voltando aqui ao texto, e o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. Ou seja, diante dele tudo é luz, tudo é dia, tudo é perfeição. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. Tamanha é a presença de Deus, não se consegue vê-lo sem perder a postura, né, de homem, porque a carne, por mais que esteja preparada, ela não consegue ficar à frente com ele sem estar em condição quase que de morto, não é? Como relata Daniel no seu capítulo 10, verso 7, e só eu, Daniel, vi aquela visão, e os homens que estavam comigo não a viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor e fugiram escondendo-se. E fiquei, pois, eu só, e vi essa grande visão, e não ficou força em mim, e transmudou-se a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. Contudo ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com o meu rosto em terra, profundamente adormecido. Lembra que João disse como morto, não é? Então, a presença do Senhor, ela faz isto. Voltando aqui ao texto, e é por isso que a palavra diz, né? Aquele que não nascer de novo não verá o reino, não verá a face do Senhor. Por quê? Porque nascer de novo implica em morrer. É preciso morrer para nascer de novo. A propósito, eu tenho morrido para esse mundo de pecados. Você que se diz cristão, também tem morrido para esse mundo de pecados ou tem vivido uma vida meia pedra, meio tijolo, não é? Meio mundo, meio Jesus? Olha, o Senhor não é Deus de metades. Ou somos dele, ou não somos, né? E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último. E o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Ou seja, ao ressuscitar ele vence a morte, e ele vence a morte porque não havia nele pecado, porque se houvesse pecado ele não conseguiria ressuscitar. E ao não haver nele pecado, ele também vence o inferno. Então, qual é o simbolismo de ter a chave? Só vai entrar no inferno quem ele permitir que entre, não é isso? Um texto aqui para nossa meditação, o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas, não é? E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Lembra que aqui ele não disse placa, ele falou o nome das cidades da igreja, né? Era a igreja que estava em Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Não é a igreja que estava em Roma, Washington,
não é isso de criação de homens, não é? Mas é a igreja que estava nestas cidades e queriam tipificar 7 épocas da igreja. Bom dia, paz do Senhor a todos.